Esse assunto dos judeus é muito importante no Brasil e ganhou mais visibilidade desde o fim da Segunda Guerra, né? Sim. Auschwitz, enfim. Então, eu queria saber qual o país de origem da sua família. Portugal e Espanha. Não existe uma. Pela nossa pesquisa de árvore, não é, não, a gente não tem uma exatidão, mas é bem provável que seja Portugal e Espanha por conta de eu ser de origem sefaridim, que existem dois grupos religiosos muito fortes. Dois grupos, na verdade, quando a gente fala religiosos, não são bem dois grupos religiosos. Existem dois grupos fortes, dois grupos judeus muito fortes, que são o sefaridim e o askenazim. Ou sefarade, askenazi, as pessoas, depende da forma como é falado em cada povo. Tal. Mas o sefaridim, eles são Espanha e Portugal, a região da Península Ibérica, toda aquela região. Então, acredito ser Portugal ou Espanha. Eu não tenho bem ao certo porque a árvore da nossa família se perdeu ao longo do tempo, entendeu? Em que época, mais ou menos, sua família veio ao Brasil? Olha, como eu te disse, por conta de perder esses arquivos, mas eu acredito que pós 1700 e alguma coisinha, Hum. quase início do século XIX. Você já chegou antes de fixar aqui no Rio, de visitar? Ou já teve interesse ou foi natural? Foi Não, espontâneo? foi natural, como eu disse. A minha família, ela sempre manteve vários ritos judaicos, entre eles o Shabat, não na sua forma original, mas a gente tinha a forma, a gente continuava mantendo as tradições do Shabat, a gente nunca consumia carne de animais impuros, conforme a Torá fala, animais impuros como porco, como frutos do mar. É, a gente não comia carne com leite, né? Nós tínhamos cubas separadas, tanto para leite quanto para carne em casa, são determinações que a Torá nos dá. Então, várias coisas a gente mantinha essa cultura em casa. E quando eu quis ter um conhecimento muito mais a fundo e buscar essas minhas origens, as minhas raízes, eu fui morar em Israel. Aí eu migrei a Israel, fiquei lá por um tempo, onde eu imagino dentro da cultura e fui buscar esse passado. Para os judeus, você já sofreu preconceito aqui no Brasil. Você é um deles? Não, nunca sofri. Assim, com certeza, existem muitas pessoas que, desculpa o termo, mas eu acho que até de uma forma ignorante, muitas pessoas negam até o Holocausto. Tem pessoas que falam que o Holocausto não existiu e tal. Eu convido a todos a conhecer o Museu do Holocausto em Jerusalém, que, assim, o cara tem que ter estômago mesmo para você conseguir ir. Os judeus sofreram muito e sofrem ainda uma perseguição muito grande, porque os judeus são conhecidos por os judeus, eles são muito não que eles se isolam, mas eles buscam viver em comunidade fechada. Por quê? Para manutenção das suas culturas e tradições, para não se misturar. Não se misturar não é o fato de você se achar melhor que ninguém, mas é para você manter as tradições, porque as tradições, quando elas começam a ser muito misturadas, elas começam a se perder e ganhar muita coisa externa que não tem importância nem relevância para a cultura judaica. E quando a gente fala de cultura judaica, tanto como os palestinos, o judeu, ele é uma mescla de cultura, tradição e religião. Então é tudo fundido. E isso junta com o direito. Então, quando muitas vezes a gente olha para o mundo oriental, principalmente para o Oriente Médio, a mulher apanhou porque ela foi adúltera, e nós condenamos isso, nós não temos conhecimento de como funciona a cultura. Nós olhamos com um olhar ocidental. Quando nós olhamos essa situação, existe uma fusão entre o direito, religião, cultura, história, entendeu? Muitas coisas, lógico, se perderam, evoluíram. Hoje, se você não vê nenhuma mulher em Israel ser apedrejada, como tem vários trechos bíblicos que a mulher adulta sendo apedrejada, lógico, hoje não existe mais isso. Muitas coisas evoluíram, mas a base, o centro da cultura, ela é muito ligada à religião judaica, entendeu? Então, muitas coisas se mantêm. O sábado, por exemplo, que é o Shabat, o sábado é histórico, ele é sagrado e ele é mantido. É, quais as suas tradições no judaísmo que você e a sua família resistem, né, persistem até hoje? Quais são? Então, tradições, eu diria assim,
o Shabat, né, que eu mantenho até hoje, né, que é sagrado, é indiscutível, é um mandamento, entendeu? É uma mitzvah, né? Então, várias outras tradições que não, eu não usaria a palavra tradições, mas que são normas e ordens da Torá, como as leis dietéticas, que é a alimentação dietética, de você não consumir animais impuros, de você, as formas de cozer, né, as formas de cozinhar e de se alimentar, e a forma de relacionamento com as outras pessoas de um modo geral. O judaísmo foi a primeira religião monoteísta, então ela vê Deus como centro de tudo e de todos nós, mas todos nós como irmãos, independente de ser judeus ou gentios. Lógico, existe uma separação histórica, entendeu? Mas olhando sempre como irmãos, de uma forma geral. O que significa o judaísmo para você? O que significa o judaísmo para mim? Cara, o judaísmo, ele é o início da base do cristianismo. Então, a religião cristã só existe, a gente só tem conhecimento de Cristo porque nós tivemos conhecimento do judeu, e Cristo foi o judeu perfeito. E então, o judaísmo ele é a base de toda a minha vida, baseado dentro desse princípio. É a formação dos meus princípios, a formação do meu caráter, a formação e o princípio de um caráter de um povo. Um povo que, aonde chegou, se desenvolveu, aonde chegou, cresceu, porque é um povo trabalhador, um povo batalhador, e um povo que acrescenta muito à cultura local, apesar do que muitas outras culturas não gostam, negam, brigam, porque hoje a gente vive uma generalização de tudo que é botado na mídia. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Você falou que nunca sofreu preconceito. Rapidinho. Você acha que deixa então? Que na cabeça? Pode continuar. Você falou que nunca sofreu preconceito aqui no Brasil por ser judeu. Mas tem alguns rituais judaicos que é motivo de chacota, infelizmente, como o casamento judaico, por exemplo. Você já sentiu algum amigo ou mesmo parente que já tenha sofrido isso, esse preconceito repugnante? Eu acho que o maior preconceito ele vem das instituições governamentais. Por quê? Porque você tem exame do Enem sábado, você tem não sei o que sábado, e o judeu não faz. O sábado ele é divino, ele é dedicado a Deus. Nós não fazemos nada em benefício próprio. Então, quando você vai e bota um exame de uma ordem, exame de uma OAB, você coloca no sábado, você está desrespeitando um povo. Entendeu? Então, para mim, os maiores preconceitos são institucionais, são governamentais. Agora, só me corrigindo, o Enem passou só para domingo por conta dos judeus e dos adventistas, que guardam também o sábado. Então, para mim, eu acho que esse é o mais problemático. Assim, meu casamento foi dentro dos moldes judaicos. Em nenhum momento, muito pelo contrário, a cerimônia judaica ela é conhecida como uma das cerimônias mais lindas de casamento, por uma série de simbolismos, entendeu? O Shabat, né? Se vocês tiverem a oportunidade de passar um sábado, um Shabat na casa de um judeu, vocês vão ver que é uma das cerimônias lindíssimas. O Ano Novo Judaico, né? Rosh Hashanah. Então, as cerimônias, o judeu é muito bem visto hoje, entendeu? Mas ainda existem, lógico, grupos que não gostam, mas assim como todos os grupos, né, os que se são diferentes, eles sofrem algum tipo de preconceito. Mas eu acho que você destacar o preconceito, não vejo dessa forma. E essa discriminação do governo que você citou, existe cura daqui a 20, 30 anos, mais ou menos? Eu acho que esse preconceito vai acabar? Eu acho que muita coisa melhorou. Como eu disse, antigamente foi uma briga dos adventistas e dos judeus, essa questão das provas no sábado. Antigamente não tinha acordo, não tinha conversa. Conheço vários amigos que não fizeram prova de Enem, que levaram 2, 3 anos para entrar em universidade. Conheço amigos que perderam prova de ordem, tem amigos que não fizeram um concurso público, estavam extremamente preparados, tiveram que entrar com liminar, com uma série de coisas para conseguir fazer a prova no outro dia. E hoje, graças a Deus, tem caminhado muitas provas, muitas
Muita gente tem ficado mais sensível a essa situação de mudar os dias de prova, mudar os dias de alguns eventos tradicionais fortes. Então, muita coisa já evoluiu. Lógico que tem muita coisa ainda para evoluir, mas muita coisa já foi feita. E quanto a... Qual que é a outra pergunta que você fez? Com relação ao governo. Então, eu acho que o governo, ele é muito... o governo tem sido, ao longo dos anos, muito sensível a uma série de tradições e ritos judaicos. Muita coisa fez, e aí eu não vou falar de governo, porque acho que posicionamento político não é o tema da gente conversar, mas muita coisa no governo anterior foi pautado em exaltação do Estado palestino, do denegrir o Estado de Israel. Tanto que o nosso governo, no governo passado, negava a formação do Estado de Israel, que completou 70 anos esse ano. E falavam que os judeus tinham tomado dos palestinos o território que compreende hoje o Estado de Israel, que é uma baita de uma mentira. É só pegar a história, é básico. Só que hoje a gente tem uma... Infelizmente, hoje se fala muito sem saber sobre os muçulmanos, sobre o palestino, e com muita exaltação de muitas coisas que não são legais. Eu tenho muitos amigos muçulmanos, tenho muitos amigos palestinos, a cultura deles é linda, maravilhosa. Porém, existe hoje uma exaltação muito grande de muçulmanos e palestinos e denegrindo o Estado, a formação do Estado de Israel, como o nosso antigo governo fazia. Denegriam, não reconheciam o Estado de Israel, brigaram muitas vezes para... um próprio presidente passado, ele quando foi visitar Israel, não foi a um lugar sagrado para os judeus, que ele recebeu o convite de ir no local, ele não foi, e em contrapartida foi num lugar palestino. Então isso eu acho que foi uma falta de respeito com todos os judeus que compreendem, não só o nosso país, mas os judeus de uma forma geral. É a mesma coisa de que um chefe de Estado vir aqui, ser convidado para fazer alguma coisa aqui no Rio, falar que não vai fazer e ir lá na Argentina e fazer um ritual, alguma brincadeira dentro da Argentina. Eu acho que essa foi a falta de respeito do nosso governo com os judeus. Obrigado, cara. Prazer enorme falar com você. A gente falar da parte dos rituais. Como que é a cultura, assim, na aula? Eu não quis entrar em mérito político, não. É só uma situação. Acho que política cada um tem a sua. A gente pode passar a falar um pouquinho dos rituais, principalmente quando ele morre, do sepultamento, dessas coisas. O sepultamento é bem diferente do modo tradicional, né, dos católicos. Assim. Como que é feito esses rituais e se eles são conhecidos pelas pessoas que não são judias, enfim. Tem várias fases? Tem várias fases. Na verdade, quando um judeu morre, ele tenta-se fazer todo o processo em 24 horas, por conta de duas coisas, que agora não me recordo a tradução no hebraico, mas é o respeito ao morto e o respeito à família. Porque o judeu ele divide muito bem a questão de corpo e alma. Então, a alma é o sopro que você recebe, que Deus soprou nas narinas de Adão, né, Abraão, e para que ele tivesse vida. Então, o fôlego da vida, a alma, é dada por Deus. Então, quando você morre, é a mesma coisa. O corpo se decompõe, vira matéria, e a alma se eleva. Só que existe um período. O luto completo do judeu dura 1 ano. Mas você, lógico, você não fica 1 ano inteiro de luto. Mas o processo compreende 1 ano. Então você começa com 3 dias, 24 horas, 3 dias, 3 meses, 11 meses e 1 ano. Tanto que as antigas como Cristo, quando ele foi morto, Cristo foi morto e foi sepultado. Na verdade, quando um judeu é morto, ele é colocado numa câmara. Essa câmara ela é tapada por uma pedra, como era o rito antigo. Na verdade, ele era colocado sobre um mármore. E ali ele permanecia primeiramente durante 1 mês. Depois do 2º mês, ele ia para uma segunda câmara.
Nessa segunda câmara ele permanecia por 1 ano, até onde ficasse só os ossos. Quando ficava só os ossos, recolhia-se e colocava em caixas e eram guardadas. E por quê? Os túmulos antigamente eram muito caros. Então, como eram muito caros, os túmulos eram de família. Na verdade, hoje eu acho que ainda existe esse negócio do cara compra a família toda. Existe bastante ainda. Existe, eu acho que ainda, né? Mas naquele tempo era muito caro. Então, eram assim. Então, ele ficava durante 1 ano ali até que seu corpo se decompusesse por inteiro e os ossos ficavam. Então, como existe essa separação muito grande entre corpo e alma, o judeu não vê a morte como algo extremamente triste, como de uma forma quem é mais cético entende como fim, como algo que teve nós vemos como uma pausa. Vemos como uma pausa até a vinda do Messias, né? Se você olhar uma foto das muralhas de Jerusalém, da velha Jerusalém, você vai ver que existe uma muralha e à frente existem vários túmulos. Muitas pessoas perguntam por que deixam túmulos na frente da muralha. Porque existe uma tradição ali que nos portões de Israel que são lacrados, o Messias vai vir por ali. E os primeiros quem tiver mais encostado na muralha vão ser os primeiros a ressuscitar. Então o judeu entende essa separação de corpo e alma. E essa visão de inferno que se tem, de purgatório e tudo mais, o judeu acredita que toda alma ela é lapidada. É como um saguão, e num saguão tem um corredor. Para você chegar no Gan Eden, né, que é o Éden, que é o mundo vindouro, que a gente chama, a vida eterna, você tem que passar por uma preparação. Então a sua alma ela é preparada durante um bom tempo, por mais que você tenha cometido erros, cometido coisas ruins em vida terrena, a sua alma é preparada para que você um dia chegue ao Gan Eden, que é diferente dessa visão que os católicos têm mais ou menos algo parecido, que é o purgatório, né? Os protestantes já entendem como o fogo do inferno, que o cara ferrou, o cara fez coisa errada, morreu, está lascado, vai para o inferno, ponto, acabou. Entendeu? Cada povo entende de uma forma. O judeu entende dessa forma que a alma ela vai sendo lapidada para um dia viver com o Criador. Porque para você viver com o Criador, dentro desse corpo corrupto que nós temos, esse corpo, né, que desde a criação passou por um grande período de corrupção, então nós temos que ser lapidados. Então a gente entende a morte dessa forma, que a morte não é o fim, ela é uma pausa para uma lapidação, para a gente viver com o Criador. Pergunta.